misericórdia desse povo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Lucas capítulo 7. Eu vou tratar de dois assuntos essa noite. Na realidade, eu ia pregar só do versículo 11 até o 17, mas eu vou pregar da epígrafe ou do versículo 1. Vou tratar de dois assuntos. Na realidade, eu vou tratar de três assuntos. Capítulo 7, versículo 1 até o 17. Amém? Um acontecimento, uma maratona de Jesus Cristo nesse dia. Algo tremendo para a vida daqueles que acham que está tudo perdido. Que Deus tenha misericórdia, filho, de nossas vidas. Que Deus tenha misericórdia, Patrícia, a pastora, a Eliana, de nossas vidas, a cada dia. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Nós não sabemos nem o dia nem a hora que ele virá. E nem sabemos a hora que nós iremos partir. Tudo que está escrito na Bíblia está acontecendo nos tempos atuais. Mateus 24:6, irmão, está dizendo tudo, tudo. Guerras, rumores de guerras, epidemias, a maldade do homem crescendo absurdamente, latrocínio, homicídios, feminicídios, pedofilia, homossexualismo, lesbianismo, adultério, prostituição. Nessa época, ele virá pegar a igreja. Diz que nós estamos no princípio das dores, mas do princípio das dores até ao último soar da trombeta, nós não sabemos quanto tempo vai levar. Nós não sabemos do princípio das dores até a volta de Cristo quanto tempo também vai levar. Só sei de uma coisa: a Bíblia, ela não falha, ela não erra, ela não mente. Tudo que a Bíblia relata aconteceu, ou está acontecendo, ou vai acontecer. Disso tenha certeza. Ele é o Deus de ontem, o de hoje e o Deus eternamente. E a palavra de Deus, ela não volta vazia. Isso não é só em bênçãos e em milagres, não. Em justiça também. Todo joelho se dobrará e toda língua vai ter que confessar: verdadeiramente o Senhor é Deus. Amém? Mas hoje vamos falar de família. E no meio da pregação eu vou trazer algo que Deus colocou aqui no meu coração. Mas vamos na ministração da palavra de Deus, que está em Lucas capítulo 7. Também está registrado esse capítulo 7, versículo 1 em Mateus 8, 5 a 13. Mas nós vamos estudar aqui no livro de seu doutor Lucas. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo, ou já morrendo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isso, porque ama a nação, a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Disse, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem, sujeito a autoridades, e tenho um soldado sobre o meu poder. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. E ouvindo Jesus, maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. E aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim,
E com ele ia uma multidão dos seus discípulos e uma grande multidão, e muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou no esquife, ou caixão, abre parênteses, e os que o levavam pararam, fecha parênteses, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe, e de todos os se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Amém? Igreja, isso aconteceu de famílias distintas, de aldeias ou cidades diferentes, onde Jesus, no versículos anteriores, ou no capítulo anterior, antecedente do capítulo número 7, Jesus estava no Sermão da Montanha e estava levando vários discursos ou sermões para o povo que o seguia, porque o povo ia atrás de milagre, iam atrás de bênçãos, iam atrás de cura, de prodígio, mas Jesus não perdia tempo de pregoar a palavra, de falar sobre a salvação que estava sobre ele, que viria sobre todo aquele que nele crê, que não perecesse, mas tivesse a vida eterna. E nesse momento, Jesus estava saindo da cidade de Cafarnaum, depois de ele ter curado o filho, ou melhor dizendo, como filho, ele tinha como filho aquele centurião, aquele servo, porque ele ficou muito triste. Imagina-se que quando ele mandou alguns homens ir ter com Jesus para pedir acerca da saúde daquele menino, ficou ele debruçado sobre a cama chorando e pedindo que o menino não morresse. E Jesus entra naquela cidade, daqui a pouco nós vamos contextualizar, e cura aquela criança e passa a noite ali em Cafarnaum. Cafarnaum, cidade onde morava a sogra de Pedro, e provavelmente Jesus dormiu ali, porque anteriormente a sogra de Pedro morava em Betsaida, e depois se mudou devido ao trabalho que Pedro tinha com Jesus de evangelizar, e se mudaram para Cafarnaum, aonde Jesus ali passou a noite. E pela manhã cedo ele sai de Cafarnaum e vai para a banda do norte, aonde estava situada ali a cidade de Naim, uma cidade muito pobre, uma cidade completamente necessitada, onde as pessoas passavam uma privação terrível. E lá no cenário, Jesus, quando vai chegando perto da entrada, ele vê aquela mulher vindo com o caixão, a multidão seguindo aquela mulher, pessoas que a amavam, parentes, vizinhos. A Bíblia não relata a idade desse jovem, mas era o único filho que ela tinha. E ela não tinha mais marido, seguia-se um costume judaico de quando uma mulher casada, o marido morria, ela se tornava viúva, ela poderia se casar com o irmão do marido. Provavelmente esse homem que morreu, o suposto marido dela, deveria não ter irmão, porque a Bíblia classifica ela como viúva, e ela não tinha mais nada. Tinha o seu filho, que era a única esperança de manter ela aquisitivamente, ou seja, financeiramente, porque ele iria trabalhar, ia manter a casa, mas as esperanças daquela mulher se esvairiam. Eu imagino aquela mulher no cortejo fúnebre, indo até o cemitério, não só sentindo a morte do filho, como também vendo a necessidade que ela ia passar. Hoje não é anormal nós vemos em alguns enterros as pessoas estão lá sofrendo, claro, pelo ente querido, mas quando depende daquele ente querido, imagina-se, não é uma perda só, mas sim duas perdas, quando a pessoa necessita financeiramente daquele suposto defunto. A situação torna-se caótica, e era isso que estava acontecendo com aquela mulher naquele dia. Não estava só sofrendo em perder um filho. Nós sabemos o que é perder um filho, é doloroso, é uma dor imensurável,
mas ela não estava padecendo só da perca do filho, como também da situação que viria dias posteriores àquele cortejo. Então, Jesus ele chega, e quando Jesus chega, igreja, aprende isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando Jesus chega, o milagre acontece. Não adianta o diabo se alegrar, não adianta a gente se atribular, se entristecer profundamente a ponto de pegarmos depressão, porque quando Jesus chega, ele vira o barco, ele muda a situação, ele muda o quadro, ele cura e sara. Nós vamos ver aqui duas situações onde Jesus faz duas ressurreições. Primeiro, daquele servo do centurião, que moribundo significa morto, ou seja, quase morto, já em estado de, um estado de avançado, né, de falta de respiração, batimento cardíaco, onde ele estava em um coma profundo. Então aquele homem deve ter gasto vários dinheiros, recursos, chamados vários médicos, mas aí soaram no ouvido dele: olha, Jesus está na cidade, está próximo daqui. E pelo que eu soube, Jesus ele cura leproso, Jesus ele cura depois, nos versículos 18 a seguir, você vai ver, ele cura leproso, cura cego, cura aleijado, ele cura mudo, surdo, ele cura todas as enfermidades. E eu fiquei sabendo mais, ele traz à vida aquele que estava morto. Então ele disse: vai lá e dá o recado a ele. E ele mandou os centuriões ir lá até Jesus. E nós vamos agora, com a Bíblia aberta, trazer um contexto geral desses 17 versículos em nome de Jesus. Jesus é solicitado, do versículo 1 ao versículo 5. E aprenda uma coisa: todas as vezes, varão, que Jesus ele é solicitado, ele atende a solicitação. Pode ser o que for, pode ser onde for, pode ser a causa que for, ele atende a solicitação. Nós vamos ver duas vertentes: uma, que Jesus cura sem estar nem presente, porque ele podia não estar fisicamente presente, mas ele é onipresente, está em todo lugar ao mesmo tempo. E Jesus cura aquele servo do centurião sem ao menos ir até lá. Outra é com o toque da sua mão. Ele toca no caixão ou no esquife e diz: menino, a ti te digo, levanta-te. E o menino se levantou. Do versículo 1 ao versículo 5, Jesus é solicitado. E depois de concluir todos esses discursos, ou seja, o sermão na montanha, perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem este muito amava ou estimava, estava doente e moribundo, ou seja, quase morrendo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando ele junto a Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga ou a casa de adoração. É digno que o Senhor possa curar esse humilde servo, que serve ao centurião há muitos anos. Nós amamos a nação judaica, vimos que ela, ou através do Senhor, abriu sinagogas e ouve a palavra do Senhor. É digno, ou seja, Jesus já ouviu o que você pediu a Ele, mesmo aí sentado, sem abrir a tua boca, porque Ele conhece o desejo do seu coração, Ele conhece o que você necessita, Ele conhece onde está o defunto, Ele conhece onde está a lepra, Ele conhece onde está o problema. Metaforicamente falando, Ele conhece a sua e a minha necessidade. Só que eu vou abrir um parêntese aqui e vou trazer para as coisas que nós estamos vivendo. Aquele defunto, ele vai simbolizar o seu marido, mulher, que está aqui hoje e ele não está aqui. Aquele defunto vai simbolizar o teu filho, mulher, que você está aqui hoje e ele não está aqui. Aquele defunto vai simbolizar a sua esposa, varão, que você está aqui hoje, ela não está. Ou seja, morto. Ela levando com tristeza para o cemitério, porque não havia mais solução. Só que
Jesus estava no controle. E quando Jesus está no controle, ele ouve o verdadeiro clamor. Aí eu pergunto, por que meu esposo não está vindo? Por que minha esposa não está vindo? Por que o meu filho não está vindo? Será que não é um mau testemunho? Porque o nosso primeiro ministério começa dentro da nossa casa. Pessoas aqui, quando eu digo, faz até bico, mas tem muitos aqui que é o olho nu, e pela vivência que eu tenho, que eu sei que não vai chegar nem no calcanhar de Deus no dia que morrer. Às vezes eu falo aqui só como brincadeira, quando eu tiver, ainda vou enterrar muita gente, ainda vou ver muito. Quando eu estiver lá em cima do caixão e souber a vida da pessoa, eu vou orar, que é minha obrigação. Mas se o parente vier perguntar, meu pastor está indo para o céu, né? Só Deus sabe. Porque só Ele que sabe. Devido à vida que nós estamos vivendo, devido à falta de respeito, responsabilidade, de tremor. Eu não digo nem temor. Uma coisa é você temer a Deus, outra coisa é você ter o tremor de Deus. Bora fazer aqui uma comparação, que é isso. Uma coisa é você estar no lugar, igreja, e vir um vendaval, uma chuva bem forte. Aqui no Brasil, que as chuvas aqui são muito difíceis de trazer, é um temporal da forma que agrida muito a natureza ou a terra. De vez em quando cai uma casa, algumas coisas que ficam em encostas. Mas a diferença é de uma densa chuva, que é o temor a Deus, que todos têm medo, mesmo os que não moram em costa, e de um terremoto ou de um vulcão em erupção. Aí já é um tremor, porque a possibilidade, a probabilidade de nós chegarmos a óbito é muito mais forte. Ou seja, o povo esqueceu que a mão de Deus que criou é a mesma que mata. Então estão brincando muito com Deus. O mesmo Deus que dá vida a Viviane é o mesmo Deus que mata. Você sabia que até a morte, mas morreu porque teve um acidente, mas morreu porque estava de câncer, mas morreu porque estava com AIDS, mas morreu porque tomou um tiro na cabeça. Até o espírito da morte, seja de que natureza for a morte, é Deus que permite. A Bíblia diz que não cai a folha de uma árvore sem a permissão de Deus, que era algo para ser involuntário, né? Está lá, o vento bateu, a folha secou, ela cai verde. Vocês já perceberam que cai folhas verdes? Não cai seca, não cai folhas amarelas. Ou seja, caem na hora e no momento que Deus quer que caia. Então Deus, nesse espaço, ou melhor dizendo, nesse intervalo de todas as coisas acontecerem pela palavra dEle, ou pela vontade dEle, deixou cá para nós Eclesiastes capítulo 3. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. E que tempo é esse agora que nós estamos vivendo? Já nascemos, já crescemos, já plantamos, já colhemos, estamos vivendo. E o que nós estamos fazendo agora para herdar o reino de Deus? Esse é o tempo da nossa colheita, igreja. Onde o diabo tem fundido a mente de muitas pessoas, onde as pessoas estão sendo levadas a um sono profundo, onde tem pessoas sendo cauterizadas as suas mentes, que não creem mais em nada. Nós estamos nessa época. As pessoas fazem sexo no meio da rua, não estão nem aí, o pudor acabou. As pessoas fumam maconha no meio da rua, as pessoas assassinam outra, dia, tamanho, acabou. Nós estamos vivendo no mundo do maligno. Mas assim como a casa de meu pai, segundo falou o próprio Jesus, há muita morada. Eu gosto de parafrasear isso e brincar. E tem apartamentos lá vazios, apartamentos inabitados nos céus. O inferno está cheio. Eu acho que tem pessoa pegando senha para pegar apartamentos para morar no inferno, devido à iniquidade do coração do homem. Quando eu falo que na maioria das igrejas, 90% dos crentes não acreditam em salvação, porque isso é um fato. Nós só acreditamos na morte quando estamos num leito hospitalar, passando por um processo delicado na saúde. Aí sim.
nós vamos entender o que é a morte. Mas enquanto nós estamos gozando de plena saúde, nós somos egoístas e soberbos com Deus. Quero um carro, quero uma casa, quero um apartamento, quero uma moto, quero uma mulher, quero um marido. Como se Deus fosse empregado nosso. Como se Ele tivesse obrigação. Isso tudo Ele dá porque é esmola. Isso é esmola para Deus. Isso não é nada para Deus. Só tem uma coisa raríssima que encontra-se nos céus, além da potência, do poder celestial dele. Chama-se Jesus Cristo de Nazaré, que através de um único corpo físico morto e ressuscitado, ganha muitas almas, porque todo aquele que nele crê não perece, mas alcançará a casa celestial. Então aproveitem. Não olhem para ela, para ele que não querem nada porque se esfriaram. Pastor, é minha esposa, é com ela e Deus. É meu marido, é com ele e Deus. São meus filhos, é com ele e Deus. Sentimento a gente vai ter, mas vai passar, porque a Bíblia até nisso ela não mente. Tudo passará, até o sofrimento, a dor da perca de um filho, que o meu já passou. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra, ela não passará. Ou seja, não volta vazia. Então eu vou voltar a fazer a mesma pergunta: por quê nossos entes queridos não estão conosco na igreja? Será que é a nossa testemunha viva e infiel aos olhos e ouvidos deles, para que eles não vejam em nós, ou elas, verdadeiros adoradores? Eu já tenho quase 90 nomes. Eu passei para o celular da pastora, ela pediu até para que eu botasse no caderno, mas não carece, porque Deus sabe de todas as coisas. Eu pego o celular, põe, ontem eu fiz oração, na metade dela passei para vocês. Hoje não fiz, mas outras vezes eu vou fazer. Aí não carece, porque eu coloco aqui só de uma forma simbólica, para que Deus veja o desejo do coração de cada um e quem você está pensando e pedindo. Aquela mulher foi ali com um caixão, levando aquele jovem, mas em momento algum ela sabia que Jesus ia se encontrar com ela naquele local. Mas no entanto, o sentimento de tristeza, de dependência, de ter perdido o teu filho, chocou o coração de Jesus. Nós vamos ver que ele se moveu de íntima compaixão. Ou seja, ele se entristeceu com a tristeza daquela mulher. Talvez não era nem para ele operar aquele milagre, mas se você não sabe, Deus é um Deus sentimental. Jesus é um Deus sentimental. Só que o sentimento ele provém de emoções. Da mesma forma que ele sente, pare para pensar nisso. Da mesma forma que Jesus sentiu uma compaixão íntima, ele também sente a ira quando nós negligenciamos a sua palavra. Ou seja, ali houve a solicitação do centurião pelo teu servo. No versículo 6 a 8, vamos lá? A surpresa de Jesus, 6 a 8. Que surpresa é essa? Eu quero aprender a surpreender Jesus da forma que aquele centurião surpreendeu. Olha o que acontece. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, olha que situação. Jesus já estava, vamos calcular aqui, a 10 metros, como daqui para ali para a porta, 15 metros da casa dele. Enviou-lhe o centurião uns amigos que provavelmente estava padecendo com eles na casa, chorando, sentindo a falta ou o momento de tristeza com ele, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Reconheceu a fragilidade, o pecado, a inoperância dele diante do grande eu sou. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Ou seja, eu não quis nem ir falar com o Senhor, de tão envergonhado que eu fiquei, devido à minha conduta, não quis ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra e meu criado sarará.
eu creio, Senhor, no Senhor, mesmo sem te conhecer, sem ter te visto nunca fisicamente, a não ser agora, porque também eu sou homem, sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder, e digo a este vai, ele vai, ao outro vem, ele vem, e ao meu servo faz isto, ele faz. E ouvindo isso, Jesus se maravilhou, alegrou o coração de Jesus. Ou seja, o que é que ele estava dizendo? Eu creio que uma única palavra tua, ela remove montanhas. Eu creio que sem precisar da tua presença física, o Senhor curará ou sarará o meu servo. A Bíblia vai dizer que Jesus se alegrou com a fé daquele homem. Vou fazer uma pergunta aqui hipotética. Jesus tem se alegrado com sua fé? Será que Jesus tem se alegrado com sua fé? Jesus tem se alegrado com sua fé? Ou Jesus tem contemplado só o seu choro e lamento, dando gás a Satanás, como Abinadab, Samar e Eliabe, os generais de guerra daquela época que servia ao rei Saul? E um menino pequeno, fiz um estudo sobre isso. Davi, quando ele desceu ali para o arraiar de guerra contra os filisteus, se não me falha a memória, e Golias estava lá 40 dias insultando o povo de Deus. Golias era grande demais. Já falei sobre isso aqui. Só a espada de Golias pesava 70 quilos. Só a couraça dele 85, e vai capacete 12. Não esqueci o nome daqueles que pegavam na perna, cada um era 10 quilos. Ele pesava quase 600 quilos, quase 1 tonelada, entre músculos, tamanho e a roupa dele. O que matou Davi? O que matou Davi? Foi que ele pegou no riacho? 5. E o que foi que matou Davi? Alguém pode me responder? O que matou Davi? O que foi que Davi usou para matar Golias? Nada. Aquela pedra simplesmente adormeceu Golias. Golias desmaiou. A espada de Golias, que ele falou que ia arrancar a cabeça de Davi, foi a que o próprio Davi matou e arrancou a cabeça dele. Ele tinha entre 14 e 15 anos de idade. Por quê? Fazendo uma conta lógica, jovens só entravam no exército naquela época com 20 anos de idade. Se ele era o caçula, tinham mais 7 irmãos, se não me falha a memória. Faz um cálculo aí. Se esses 3 estavam na guerra, provavelmente tinha entre 20 e 21, 22 anos. E abaixo deles, que tinham mais 3 ou 4. Qual era a idade deles? Não tinha nenhum abaixo, nenhum gêmeos. Então vamos supor que 19, 17, 16, ele estava entre 14 e 15 anos de idade. Mas o que além da espada, ou melhor dizendo, antecipando a ação de cortar a cabeça de Golias com a espada que matou, o que foi que derrubou Golias? Não foi aquela pedra, não foi aquela funda, foi a ousadia, a fé que estava dentro do coração desse centurião. Foi a mesma fé que estava no coração de Davi. Ele disse: tu vem a mim com espada, com lança, com essa grandeza, com essa braveza, eu vou contra ti, tão somente em nome do meu Deus. O que foi que o centurião disse? Não carece que o Senhor entre na minha casa, tão somente se o Senhor falar, o cego será curado. Está faltando fé. Estamos transferindo a nossa fé para o medo, para o pânico, para o pavor. E Deus não age no medo, no pânico e no pavor. Aí no versículo 9 e 10, Jesus faz um pronunciado fantástico. E ouvindo Jesus, maravilhou-se dele, e voltando-se, porque a multidão estava atrás de Jesus. Quando ele olhou para aquele povo, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel, eu vou parafrasear, em toda Israel
tenho achado tanta, mais alto, tanta. Cadê a sua? Onde está a tua fé? Onde está a tua funda? Onde está a tua humildade? A tua forma de dizer a Deus: enquanto eu não posso, tu operas. No versículo 10, e voltando para casa, os que foram enviados, quando chegaram na casa, acharam o menino são, curado, em pé, alegre, gozando de plena saúde. Pastor, o que é que o senhor quer dizer com isso? Eu não sei qual o propósito que você entrou aqui nessa noite. Se ele conseguiu trazer aquele menino à vida, e nós vamos ver consequentemente que ele conseguiu trazer a vida daquele outro jovem, o que é que ele não pode fazer pela tua vida? O que é que ele não pode fazer pela tua vida? O que é que ele não pode fazer pelas nossas vidas? Basta a gente crer, parar de servir a Deus como crentes estátuas, moribundos, quase que mortos espiritualmente. E pasmem, mas a frieza dentro da igreja está pior do que a Covid-19, que tem passado de crente para crente. E essa não é viral não, é só no olhar. Crente está matando crente dentro de casa aqui. Pastor, como crente que não quer nada dentro de casa está te esfriando? Se você der lugar, você vai se associar à frieza e vai sair da igreja. Nesta época, eu aconselho a igreja: não caia. Encontrei o irmão domingo quando fui na casa de uma irmã que me solicitou. Encontrei um rapaz afastado do evangelho. Disse que desde 19 anos ele era crente e ficou um bom tempo dentro da igreja. Passou alguns meses, ele saiu, está com 30 e poucos anos. Ele disse: pastor, eu conheci ele naquele dia mesmo. A coisa mais fácil que tem para o crente é ele sair da igreja. Mas o crente, pastor, que está dentro da igreja, não sabe a dificuldade que é voltar para a igreja. É muito difícil. Dia que meu irmãozinho ali, cadê ele? Moisés estava passando por uma luta. Aí Moisés: pastor, me dá licença aí de tudo aí. Porque Moisés é temente a Deus. Não é igual a muitos aqui que está com a vida toda podre e mete a mão em tudo. Ele: não, pastor, não estou me sentindo saudável espiritualmente para fazer a obra de Deus. Aí eu fiz um pedido a ele: Moisés, só não saia da igreja. O diabo fez um rebuliço, tentou lançar eu contra ele, porque toda vez que acontece isso, mas ele nunca vence, porque nós fizemos uma aliança entre nós e ela foi firmada, está fundamentalizada nas hóstias celestial. E aquilo que Deus plantou, o diabo ele não arranca. Ele pode tirar umas folhas, pode quebrar umas raízes, pode quebrar um caule, ele pode quebrar um tronco, mas o sustento que Deus dá, a árvore ela fica enraizada no chão e ele balança, o vento vai para lá, para cá, e a família pensa que vai cair, a mulher diz que vai cair, o pastor diz que vai cair, a pastora, os irmãos, e de repente ele: voltei. Cadê você, Satanás? Você não tem forças na vida de um adorador. Versículo de número 11. Jesus passou, de onde ele estava, de Cafarnaum, da casa da sogra de Pedro, até chegar em Naim, 3 horas andando. 3 horas. Estudos que fizeram Jesus, os discípulos, as pessoas que estavam com ele. Nós fazemos culto aqui de mísera 2 horas. As pessoas não conseguem ficar firme. 3 horas. Ele pegou provavelmente as primeiras horas da manhã por causa do sol escaldante no deserto. São 42 graus centígrados. De noite é 3 graus abaixo de zero. Frio tenso. Mas ele disse: vamos logo de manhã cedo, para nós caminharmos. Quando ele vai andando, ele encontra o centurião, cura o centurião, desce. Que foi propósito de Deus, Jesus passar em Naim. Não foi algo casual.
Tem gente que acredita em sorte, eu acredito em milagre. Tem gente que acredita em destino, eu acredito na visitação do Espírito Santo. E naquele dia não foi casual, foi proposital. Vamos por Naim, vamos passar por dentro de Naim, no lado norte daquele local paupérrimo. Vamos lá. E quando ele chega lá, aconteceu, versículo 11, bora? Uma mulher desesperada, uma mulher angustiada. Quem perdeu o filho aqui, assim como eu disse aqui, as irmãs que sabe que dor é perder um filho. E como eu falei, naquelas circunstâncias, não obstante ela perder o filho, estava perdendo valores. E aconteceu versículo 11 e 12, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Se Jesus fosse ali casualmente, ele ia passar direto, porque na genealogia de Cristo, quantas pessoas ele viu morrer? E ele não tomou providências nenhuma. Quer ver um deles? Judas. Antes de Jesus ser crucificado, ele se enforcou. Quantos outros mortos que passaram antes de morrerem pela vida de Jesus? Mas só que Jesus, quando ele olhou aquela mulher, olha o que diz o versículo 13: sentiu Jesus uma dor, ou melhor dizendo, a dor daquela mulher. É o que ele nos ensina, é você sofrer com o sofrimento do irmão e se alegrar com a alegria do irmão. Vivermos em unidades de fé e de aliança. Olha o que acontece no versículo de número 13. Jesus sentiu a dor daquela mulher e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Olha para cá um pouquinho. Vocês que andam chorando direto com problema, que tudo abre essa boca. Qual é pior, a situação que você está vivendo ou perder um ente querido? Não parece hipocrisia de Jesus? A pessoa está levando a pessoa para o enterro, chega na frente de todo mundo: ei, não chora não. Não, eu vou rir. Meu filho está morto aqui, eu vou rir, Jesus. Não soa como uma hipocrisia? Como uma ironia de Cristo? Mas por que ele estava dizendo àquela mulher, em um estado final, na visão dela: não chores, porque o teu problema que você está passando não é pior do que nenhuma realidade da perda de um filho. E naquele momento ele disse não, porque chorar atrapalha o curso, o processo do milagre de Jesus. Porque todas as vezes que nós nos abatemos, que nós nos afligimos, que nós ficamos atônitos, ele diz: poxa, não está deixando espaço para eu trabalhar. Satanás chega lá e diz: aí, está com medo, é teu servo, mas está com medo, eu vou trabalhar. Está com medo, eu vou incitar mais. E fica aí imperso de Jesus trabalhar. Mas Jesus disse àquela mulher: não chores, porque eu estou aqui. Eu sou aquele que transforma lágrimas, choros, tristezas em risos e alegria. Não chores. Versículo 14. Ele tem poder de ordenar. Quando ele disse àquela mulher: não chores, a Bíblia não vai dizer, mas supostamente ela deve ter imediatamente parado de chorar, porque alguém deve ter dito a ela: sabe quem é esse? Está vendo esta multidão atrás dele? Vou dizer a senhora: ó, aquele ali era cego. Ele acena para o rapaz, aquele ali era aleijado, tinha a mão mirrada. Ele: oi, rapaz, aquele ali não podia andar a paraplégico, vem cá. Ele: o que é que você quer? Sabe quem é esse? Que a ti te diz: não chores. É o que pode todas as coisas.
Em que estado está teu filho? Em que estado está teu marido? Em que estado está tua esposa? Em que estado está tua família? Quando Jesus chega, ele ordena, e no versículo 14, chegando-se, louvado seja Deus, tocou no esquife ou no caixão, e os que levavam tiveram que parar o cortejo. A Bíblia não diz que Jesus disse pare, não. Quando ele tocou, eles pararam de imediato. Eu imagino ele trancando as pernas. O cemitério não vai ver esse defunto hoje. E Jesus continuou e disse: jovem, eu te digo, levanta. Que é mais uma forma, ou melhor dizendo, que é mais uma identidade do Deus que você serve. Ele nem falou espírito da morte, a parte dele. Sabe por quê? Quando ele tocou naquele esquife ou no caixão, o espírito da morte imediatamente se afastou, porque ele disse: está aí o dono da vida, eu vou me apartar desse corpo, porque ele ressuscita. Eu sei o que ele fez com Lázaro em Betânia, ele vai fazer comigo. Eu vou embora. Labandarabasui cantanagas. Quando ele disse isso, a morte já não existia mais. Olha para o irmão que está do outro lado. Diga: o problema já não existe mais se você crer. Diga: o problema já não existe mais se você crer. Porque quando Jesus disse: jovem, eu te digo, levanta-te, e o defunto assentou-se e começou a falar, e ele entregou a tua mãe. Está aqui o teu milagre. Labandaravas e de cantori mandaravas. Quando a gente entendeu o Deus que nós servimos, o diabo não tem êxito com nossa família. Aí você quer brigar com o problema, quer enfrentar o problema sem ter condições físicas, espiritual, quer dar uma de valentão, de valentona, quer dar uma de autoritário, em vez de procurar quem tem autoridade. Uma coisa é ser autoritário, outra coisa é ter autoridade divina. Aí quer bater de testa, de frente. Deus disse: então você vai. Mas quando ele chega, não precisa de nada. E quando ele entregou o menino à mãe, no versículo 16, e louvado seja Deus, e de todos se apoderou, isso que é o temor, de dizer assim: rapaz, como é que esse homem fez isso? Que poder é esse? Meu filho estava morto. Como é que está teu filho hoje, igreja? Como é que está tua casa hoje, igreja? Está morta. A vida para descer dentro dela. E glorificavam, parte B do versículo 16, a Deus dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Eu vou mudar aqui, porque na época eles não sabiam com quem estava falando. Eu vou dizer: um grande Deus, um grande Deus se levantou entre nós, e Ele mesmo visitou a cada um de nós. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Tem um homem que cura, tem um homem que opera milagre, tem um homem que sara. Pior de tudo, tem um homem ali que ressuscita. E ele está aqui, nesta casa de oração. Fica de pé, em nome